Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo, projeto Iniciação, programa de número 121. Mais um programa aqui no canal Conexão 3005. Boa noite, professor. Bem-vindo. Boa noite, irmão Gilberto Catira, irmão Carlos Nascimento. Estamos aí para realizar um novo encontro, um novo programa aqui do Projeto Iniciação. Sempre lembrando que o Projeto Iniciação é o projeto mais importante que uma pessoa tem para seguir na vida, né? Então, agora, para começar esse Projeto Iniciação, conforme os mestres nos indicam, né, é necessário que a pessoa faça uma inscrição numa escola iniciática, né? E essa escola iniciática, sendo iniciática mesmo, ela deve seguir rigidamente os padrões da ciência iniciática das idades. A pessoa pode escolher a escola iniciática que mais lhe agradar, mas nós, da nossa parte, convidamos para quem quiser, se estiver disposto, a vir participar da Sociedade Brasileira de Eubiose. Como é que a pessoa pode fazer esse contato? É só entrar num site de busca da internet, é isso? No site de busca da internet e procura lá Sociedade Brasileira de Eubiose. Pronto, já entra no site da Eubiose e procura, tem um botãozinho lá escrito assim, onde estamos, né? Aí tem a relação de todos os departamentos do Brasil e do exterior. A pessoa pode entrar em contato, então, com o departamento, claro, de preferência na sua cidade ou perto da sua cidade, e pedir informações. Esse ano já não dá mais para começar o projeto de iniciação na sociedade, porque começou em janeiro, né? Então, agora, as próximas turmas a serem formadas deverão acontecer em janeiro de 2025. Mas a pessoa pode já entrar em contato com a sociedade e estabelecer já esse contato inicial para começar o seu projeto de iniciação logo em janeiro do ano que vem. Devemos dizer que o primeiro grau chama-se grau peregrino. Depois desses 4 graus, desse primeiro grau, segue-se mais 4 graus, totalizando 5 graus. Aí, então, a pessoa tem o direito, né, de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Aí ela pode participar das ritualísticas, das palestras internas e externas, pode participar de todos os eventos, né, da sociedade, e mais do que nunca, ela tem a possibilidade de ler, os ensinamentos do professor Henrique José de Souza, né? Então, isso é muito importante, esse fato, né? Muito bem. Então, vamos então iniciar o nosso projeto hoje de iniciação, né? Eu devo dizer também que, se a pessoa não tiver possibilidade de realizar esse processo de iniciação presencialmente, ela pode fazer através do denominado EAD, Ensino à Distância. Mas, mesmo assim, ela tem que entrar em contato com um departamento, né, e fazer a sua inscrição para receber, através da internet, as aulas relativamente ao EAD, Ensino à Distância. Aí, então, está esta importante comunicação que eu faço para todos aqueles que desejam começar o seu projeto Iniciação. Muito bom! Então, aqui nós vamos seguindo os nossos estudos, né, sobre a ciência iniciática das idades, né, e vamos aí numa sequência contínua, né, dos registros contidos nos ensinamentos de Helena Blavatsky e do professor Henrique José de Souza, né? Isso é muito importante. Sempre lembrando que, isso eu gostaria de dizer, eu quero lembrar inicialmente, me escapou falar o seguinte, que esse encontro nosso segue o caminho básico do conhecimento iniciático das idades.
A base é a doutrina, os ensinamentos de Helena Blavatsky e os ensinamentos do professor Henrique José de Souza. Né? Blavatsky, fundador da Sociedade Teosófica, e o professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. Né? Então, o objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Também aquele que já se encontra no caminho da iniciação, ele pode repensar tudo aquilo que aprendeu, né? Porque o ensinamento, a iniciação é assim, a gente vai repensando, vai reformulando, e à medida a gente vai ampliando os conhecimentos, ou seja, vai dilatando, vai aumentando os horizontes, né, que são infinitos. Né? Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da Era de Aquários. Agora, é comum, de uns anos para cá, a internet falar muito sobre a trajetória da Terra em direção da quinta dimensão. E é verdade. Isso aí o nosso professor, Henrique Jesus, já falava isso há muitos anos. Né? Então, isso aí é muito importante, essa questão. Estamos passando por um momento de transição planetária, né? E transição planetária que tem uma ligação muito grande com o nosso sistema solar evolutivo e a nossa galáxia. Né? Nossa galáxia. Isso tudo está relacionado com o processo evolutivo da nossa galáxia. Sempre lembrando que, falando sobre o início, a Era de Aquários, devemos dizer que o Brasil tem uma importante função. Isso, o Brasil é justamente o berço da nova civilização. Olha só que coisa importante, né? Por isso aí temos a responsabilidade dos brasileiros, né, em manter a altura, a sua consciência à altura desses desígnios superiores da lei justa e perfeita, para que consigamos levar o Brasil nesse sentido evolutivo, e o que o nosso mestre indica já no ano 3005 como o início de uma nova civilização. E o Brasil tem uma importante função em toda essa trajetória. Né? Muito bem. Então, nós vamos aqui continuar os nossos estudos a respeito da ciência iniciática. Né? Então, nós, na vez passada, nós havíamos começado a falar sobre um assunto muito importante, que é o sendeiro. Sendeiro. Sendeiro significa, na linguagem iniciática, significa caminho estreito. Sendeiro significa caminho estreito, que é o caminho da iniciação. O caminho da iniciação é um caminho estreito, nem para lá, nem para cá, nem para lá, e justamente é o chamado caminho do meio. O caminho do meio, que isso aí está relacionado com o trabalho de harmonização dos aspectos opostos da polaridade. Isso é muito importante, né? Que nós nos tornemos cada vez mais entendedores da questão da polaridade. O nosso mestre nos ensinou isso antes de partir para os mundos superiores. Ele nos disse o seguinte, que ele gostaria que todo discípulo entendesse a polaridade, porque ele afirmou o seguinte, quem entende a polaridade entende tudo. Veja só que interessante. Então, aí vamos falar sobre o sendeiro. Sendeiro. Lemos Na Voz do Silêncio. Nós lemos no livro de HPB, Helena Blavatsky, Na Voz do Silêncio, o seguinte, não podes percorrer o sendeiro antes que tu tenhas te convertido no próprio sendeiro. Este sendeiro, diz o comentário, é mencionado em todos os tratados místicos. Como declarou Krishna num determinado momento, né? Quando se percebe este sendeiro, parta já alguém para as magnificências do Oriente ou em direção às câmaras do Ocidente, sem se mover. O viajante está a caminho. Nesse sendeiro, a qualquer lugar que a pessoa dirija,
Aquele lugar conversa no próprio eu ou de alguém. Tu és o sendeiro. Olha, um adepto diz o seguinte: tu és o sendeiro. O caminho está dentro de cada um de nós. Olha só que importante. O caminho, o sendeiro, o caminho estreito está dentro de cada um de nós. Diz outro mestre. O outro mestre falou o seguinte: eu sou o caminho e a vida, disse o mestre Jesus. Este enigma explica-se tendo em conta que a palavra sendeiro alude aos graus de progresso interior individual no curso do discipulado, ao desenvolvimento progressivo do indivíduo na via ascendente da espiritualidade. Olha só que coisa importante, né? Os graus ou etapas dessa evolução estão divididos em dois grupos, constituindo o primeiro o sendeiro probatório e os do segundo o sendeiro propriamente dito, o sendeiro do discipulado, que serão, nós vamos falar isso em seguida, né? Então, são dois pontos básicos: o sendeiro probatório, das provações para o início da caminhada da iniciação, e depois o sendeiro do discipulado, quando o discípulo, então, entra nesse caminho rumo à realização, à sua realização interior. Então, nós vamos ver aqui o sendeiro do progresso rápido. Vamos ver, conforme os ensinamentos de Blavatsky. O homem, ou seja, o ser humano que entrou na corrente, experimenta um aceleramento considerável em sua evolução, que obedece ao rápido desenvolvimento de suas faculdades superiores. Suas existências sucessivas são agitadas e atormentadas, uma vez que nas escassas vidas que lhe restam, deve pagar todas as dívidas kármicas acumuladas em seu passado, aumentando a quantia dos pagamentos na proporção do vencimento que se aproxima. Então, o sendeiro visa levar o indivíduo justamente à situação do adeptado. Quer dizer, o que é se tornar um adepto? Tornar-se um ser super-humano. E tornando-se um ser super-humano através do sendeiro, né, do progresso rápido, ele, tornando-se um ser humano, ele liberta-se do karma. Ele zera o karma. É isso. Então, isso é muito importante. Um adepto, ele não tem mais karma, não está mais sujeito à lei do karma, mas está sujeito à lei universal. Isso não é possível sair da lei. Mas ele segue a lei, uma lei superior, né? A lei do Dharma. Em vez de seguir a lei do karma, ele passa a seguir a lei do Dharma, que realmente é uma lei muito mais exigente, né? É uma lei que exige dos adeptos, dos seres iniciados, dos graus superiores, uma atenção muito grande no trabalho evolutivo, né? Seu e dos seus discípulos, né? Muito bem. Então, aí, conforme HPB Blavatsky nos passou, existe o sendeiro do discipulado. É precedido pelo sendeiro probatório. O sendeiro probatório, justamente, é aquele que inicia as provações. As provações em que o indivíduo tem que passar para, uma vez superado essas provações, ele pode, então, realizar o seu caminho iniciático. É precedido pelo sendeiro probatório e nele se entra pela porta da iniciação, quando se está preparado para recebê-la. Claro, somente quem está preparado encontra essa porta, e a porta se abre. Mas é claro que para que o indivíduo entre pela porta, é necessário que ele bata na porta. É isso? É por isso que Jesus nos ensinou, isso está no Evangelho, né? Jesus falou assim: batei e abrir-se-vos-á. Batam na porta que a porta se abre. É isso. Isso aí se refere a muito sobre aquilo que nós chamamos de ocultismo. É isso? Na verdade, não existe nada de secreto no universo. É isso? Existe oculto. O secreto não existe. Tudo está disponível para quem queira acessar. É uma disponibilidade total.
Ora, basta, é necessário estar preparado para isso, né? É necessário estar preparado para receber essa importante distinção. Encontrar a porta e entrar pela porta que o induz ao caminho do adeptado. É constituído de 4 etapas ou graus distintos e a entrada em cada um deles é guardada por uma iniciação. 4 graus, conforme o HPB, e cada um é distinguido, movido por um grau de iniciação. O primeiro grau chama-se Pravivrajaka, ou do religioso mendigo, e que leva a vida errante sem lar, porque não considera a terra como sua moradia. Os budistas dão a esse grau o nome de Zotrapati, aquele que entrou na corrente. Esse aí é o primeiro grau, né? Entrar na corrente do discipulado. Né? O segundo grau é denominado de Kuchaka, ou seja, o homem que constrói uma cabana e alcança um lugar de paz. Entre os budistas, dá-se-lhe o nome de Sakridagamin, aquele que renascerá só mais uma vez. E o terceiro grau é o de Hansa. Hansa, que na linguagem da Índia antiga significa cisne. Cisne, Hansa, ave de Hansa, né? O cisne. Aquele que compreende bem o seu eu sou aquele. Então, ele compreende bem aquilo que eu sou aquele. O que significa eu sou aquele ou eu sou aquilo? Nós compreendemos que somos deuses. Jesus nos falou, nos ensinou isso. Vós sois deuses. Deuses esquecidos na nossa divindade. E, portanto, através dos graus de iniciação, da iluminação interna, nós temos que perceber, tomar consciência da divindade que existe dentro de nós. Isso é muito importante. Em termos búdicos, é o Anagami, ou seja, o estado daqueles que atingiram o domínio de si mesmo. O domínio de si mesmo, isso é muito importante. A um ponto tal em que não renascerão mais neste mundo. Quando o indivíduo domina a si mesmo, domina a sua personalidade, ele não reencarna mais. Ele pode encarnar. Vamos fazer a distinção? Reencarnar é através da lei do karma. A gente reencarna através da lei do karma. Mas pode existir a encarnação. A encarnação, geralmente, ou sempre, é produto de uma ação de doação de uma entidade superior, de um ser superior, que resolve ou obedece à lei divina para se projetar no mundo físico denso para trazer ensinamentos avantajados e específicos para a evolução da humanidade. Né? Bom, em termos búdicos, ou seja, o estado daqueles que atingiram o domínio de si mesmo, a um ponto que não renascerão mais nesse mundo. E, finalmente, o 4º grau, que é o Paramahansa, aquele que está além da individualidade ou do eu. Paramahansa, está além da individualidade ou da sua personalidade. Os budistas dão a esse grau o nome de Arati, o digno, o santo, o venerável, que se condicionou para gozar a perfeita sabedoria, mostrar a compaixão infinita pelos ignorantes e aflitos, bem como um amor imenso por todos os seres. Tanto que aqui na eubiose, quando o indivíduo está pronto, termina o 4º grau e tem o direito de entrar na chamada série interna, tornar-se membro efetivo da sociedade brasileira, ele recebe um título de Arati de Fogo. É o 4º grau, Arati de Fogo, para entrar justamente nesse sendeiro do discipulado que o leva ao estado do adeptado. Né? Então, aqui, os budistas dão o nome de Arati, o digno, o santo, o venerável, que condicionou para gozar uma perfeita sabedoria,
mostrar compaixão infinita pelos ignorantes e aflitos, bem como amor imenso por todos os seres, repetindo. Né? Aí, então, nós vemos em seguida, conforme essa sequência de ensinamentos de Helena Petrovna Blavatsky, o chamado sendeiro patente ou de liberação. Vamos repetir? Sendeiro patente ou de liberação. O sendeiro patente, um dos dois em que se divide o sendeiro único, conduz à bem-aventurança egoísta, desprezada pelos Budas de compaixão. O Buda que escolhe esse sendeiro abandona toda a sua relação possível com a Terra e também todo pensamento a ela relacionado. E esquecendo-se assim para sempre, o mundo já não pode auxiliar na salvação da humanidade. Esta é sacrificada ao bem-estar do Buda egoísta, em que a compaixão está morta. Então, assim diz o budismo, né? Que é necessário, então, a doação. É necessário haver, no processo da iniciação, a doação por amor ao semelhante. Então, aquele que faz essa doação, ele segue o caminho da lei justa e perfeita, a lei cósmica justa e perfeita, tornando-se um veículo para a manifestação e para a divulgação das ideias da divindade. Aí, então, temos aqui, em seguida, temos aqui uma definição realmente do sendeiro probatório, hein? Quer dizer, o sendeiro das provações. Vamos lá? Constitui uma das etapas no desenvolvimento da alma no curso da sua evolução, aquela que precede o sendeiro do discipulado. Então, o sendeiro probatório, aquele caminho estreito, precede o sendeiro do discipulado, em que o indivíduo, então, está no discipulado, ele estabelece todo o comportamento do seu desenvolvimento interno, rumo à sua própria iluminação. Como o seu nome indica, a entrada nesse sendeiro probatório, converte o homem em discípulo, ou shela, em período de prova. Então, o neófito, aquele que está no início, né, se afasta do caminho comum da evolução para procurar o mestre, que guiará seus passos ao longo da áspera e estreita senda que o conduz à libertação. Então, podemos entender, então, neste momento, no sendeiro probatório, o indivíduo abre a sua consciência e consegue enxergar o mestre, que esteve sempre ao seu lado. Então, ele passa a conviver com o mestre. Aliás, todos nós estamos cercados de mestres, todo ser humano. Só que nós, devido à condição ainda da personalidade humana, esse mestre fica oculto aos nossos olhos. Fica oculto aos nossos olhos por causa da nossa personalidade. Agora, por isso que é dito assim, em muitas literaturas diz assim, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Mas, na verdade, em profundidade, nós podemos dizer o seguinte, quando o discípulo está pronto, ele passa a enxergar o mestre. Né? Não é que o mestre aparece, o mestre está sempre, os mestres estão sempre aos nossos lados, nós estamos cercados de mestres, cercados de seres de hierarquia, todos eles enviados pela lei cósmica justa e divina. Agora, resta para nós desenvolver a capacidade de enxergar, de perceber a presença desses mestres. Isso é um momento extremamente importante no processo evolutivo daquele que está no processo da iniciação. Em estado de prova, são 4 as qualidades e o que ela deve se propor a adquirir. Primeiro, viveka, ou discernimento entre o real e o irreal. Primeiro ponto, discernir entre aquilo que é real e irreal. Existe o mundo maiávico e o mundo real. Então, ele tem que entender essa diferença. O segundo ponto, chamado vairagya, ou indiferença por todas as coisas exteriores, ilusórias e passageiras. Significa, a indiferença a todas as coisas ilusórias significa o desapego, fundamental. Se o indivíduo não desenvolve o desapego das coisas do mundo, ele não se ilumina. Então é necessário se desapegar. O terceiro ponto desse processo chama-se Shatasampati. Isto é, os 6 atributos mentais exigidos para que o neófito,
aquele que está em iniciação, possa entrar no sendeiro probatório, propriamente dito. Então, são 6 atributos. Esses 6 atributos são, olha só a importância desse estudo, né? Zama, domínio do pensamento. Dama, governo das palavras e ações. Terceiro, Uparati, tolerância. Quarto, Titística, paciência. E sexto, Sadra, fé. Sétimo, Samadana, equilíbrio mental e equanimidade. A quarta e última qualidade a ser adquirida é a Mumusha, ou desejo de libertação. O desejo da alma pela união com a divindade. Isso é fundamental. Isso justamente não é nem desejo, é a vontade. Aí não é um desejo, é uma vontade imanente no indivíduo para fazer a sua união com a divindade. Isso todos nós, um dia, chegaremos lá. Todos os seres que estão no processo de iniciação chegarão ao processo de união com a divindade, que o nosso mestre, nosso excelso mestre Jesus o Cristo, chamou a volta à casa do Pai. A volta à casa do Pai. Ao chegar a esse grau, o ser humano já se encontra disposto para a iniciação e para entrar na corrente. Então, aí ele entra na corrente iniciática. Agora, para entrar na corrente iniciática, é necessário que o indivíduo desenvolva uma série de qualidades inerentes ao processo da iniciação, senão não é possível, como já nós dissemos, né? Justamente se desprender das coisas do mundo, das coisas maiávicas, e desenvolver o entendimento interno, proceder a sua aumento do seu grau de vibracional e procurar ser sempre um veículo da divindade na face da Terra. Isso é muito importante, né? Então, assim, é muito importante. Em seguida, nós vemos aqui um outro ponto importante citado por HPB, Helena Petron Blavatsky, que é o sendeiro secreto. Opostamente ao sendeiro patente, ao sendeiro secreto. Este último, também chamado de sendeiro de renúncia, conduz ao autossacrifício e é o escolhido pelos budistas de perfeição, que sacrificaram o eu aos eus mais débeis. Isso conduz o Arati a sofrimentos mentais indizíveis, sofrimentos pelos mortos-vivos e compaixão impotente pelos homens que gemem no processo kármico e na aflição. O Bodhisattva que ganhou a batalha, que em sua mão tem o prêmio da vitória e, contudo, diz em sua compaixão divina, em proveito de outros, abandono esse grande prêmio. Efetua a maior renúncia. Essa é a renúncia. A renúncia dos seus desejos, renúncia dos seus apegos. Isso é muito importante. Renúncia aos desejos e aos apegos. É fundamental para que o indivíduo se torne um membro desse grupo que conduz a humanidade à iniciação. Isso é muito importante, como veículo da divindade. O sendeiro secreto conduz igualmente à felicidade paranirvânica. Olha, e felicidade paranirvânica. Para significa além de. Nirvana é um estado de alta concepção, de alto entendimento espiritual. Então, é além do nirvana, paranirvânica. Porém, ao fim de Kalpa se encontra os nirvanas, ganhos e perdidos por piedade e compaixão imensa para com o mundo dos mortais enganados. Porém, se disse, no último será o maior. Então, é claro que o indivíduo, quando ele está nesse sendeiro secreto, ele desenvolve justamente a piedade e compaixão imensa por todos aqueles que o cercam, todos os seus semelhantes, que na verdade não são semelhantes, são ele mesmo, né? Todos nós somos um.
mas é muito importante o desenvolvimento dessa piedade e compaixão imensa. Sempre lembrando que, conforme o nosso querido excelso Mestre Jesus o Cristo, ele nos ensinava que a lei maior de todas que existem no universo é a lei do amor e do perdão. Deus, ele é amor e perdão. Isso é muito importante, esse entendimento, né? Agora, então aqui, estamos vendo o sendeiro secreto, né? Vamos ver aqui. Sendeiros de perfeição. Sempre lembrando, sendeiro é caminho estreito, né? Caminho da iniciação, chamado caminho estreito. Sendeiros de perfeição. São os 3 sendeiros que conduzem à união divina. Yoga. Né? A união divina chama-se yoga. Ou, em nossa linguagem comum, é religião. Religare. Mas o religare significa religar a consciência humana à consciência divina. E que na Índia era chamado yoga. Yoga tem o mesmo sentido do religare, da religião, no sentido iniciático, né? Então, são 3 estágios. Karma Marga ou Karma Yoga, sendeiro da ação. O segundo ponto é Jnana Marga ou Jnana Yoga, sendeiro de conhecimento. O terceiro ponto é Bhakti Marga ou Bhakti Yoga, sendeiro de devolução. De devolução. Esses 3 sendeiros encontram-se perfeitamente descritos no Bhagavad Gita, na excelente obra Bhagavad Gita. É claro que o Bhagavad Gita é uma obra que todos devem ler. É um livro fininho, fininho, mas por dentro é o universo. É isso. Então, por isso, nós recomendamos àqueles que estão no caminho da iniciação que leiam o Bhagavad Gita, porque tem um caminho iniciático extremamente importante para ser desenvolvido pelo conhecimento desta obra, né? Então, aí está, então, essa questão, né? Muito bem. Vamos, então, aqui. Agora nós vamos ver aqui, ultrapassando essa questão dos sendeiros, nós temos a questão dos sentidos. Isso. O que se passa no ser humano? O ser humano, ele exerce a questão de exercer os sentidos, sentir as coisas ao seu redor. Não é isso? É claro que mais importante que sentir as coisas ao seu redor é sentir a sua própria individualidade, a sua própria natureza cósmica divina. É o processo da iniciação, né? que conduz ao adeptado, né? Então, os sentidos estão relacionados com os 10 órgãos do homem. No panteão exotérico e nas alegorias do Oriente, são as emanações dos deuses menores, os prajápatis, ou progenitores terrestres. Dá-se-lhes o nome de sentidos elementares, em contraposição aos 5 sentidos físicos e aos 7 suprafísicos. Em ocultismo, olha só, em ocultismo, estão estreitamente relacionados com as várias forças da natureza e com os nossos organismos internos, chamados, em filosofia, de células. Os sentidos são as faculdades através dos quais o ser humano se coloca em relação com o mundo exterior, recebendo as impressões das qualidades dos corpos. Então, aí, esses são os sentidos, né? É claro que o sentido das coisas exteriores ao seu corpo, das coisas que o cercam, mas o mais importante de tudo é justamente desenvolver o sentido do entendimento da sua natureza interna, que é justamente o autoconhecimento, né? O autoconhecimento. Como a gente vê no estudo das raças humanas, cada raça desenvolveu seu sentido correspondente. Assim é que a raça atual, a quinta, possui 5 sentidos. A nossa raça atual, que é a raça ariana, possui 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Sempre lembrando que a nossa quinta raça-mãe, ela está desenvolvendo, cada vez mais, justamente o sentido do olfato. É o quinto a ser desenvolvido mais.
Mas não é olfato no sentido de sentir odores. Não é isso. É olfato no sentido de perceber as vibrações hiperdimensionais. Olha só, é o fato de perceber as vibrações hiperdimensionais. Nos animais, isso ocorre de maneira instintiva, não racional. É isso. Por exemplo, um cão, ele percebe o mundo hiperfísico, ele percebe os mundos hiperfísicos, principalmente o mundo vital. O mundo vital. Então, um cão, se a gente largar um cão em qualquer ponto distante da sua casa, ele volta para casa, seguindo justamente o rastro deixado no mundo vital. Então, é claro que o ser humano tem que desenvolver esse olfato no sentido superior, para perceber as vibrações superiores, hiperfísicas. A sexta raça desenvolverá o sexto sentido, ou seja, a clarividência astral ou visão psíquica. Aí, veja bem, não é, aí além do vital, astral, né? Cujo órgão material será o corpo pituitário. E, então, desenvolvendo a pituitária, a glândula pituitária, que é a glândula, visualmente, da espiritualidade, né? E a sétima desenvolverá o sétimo, a clarividência espiritual. A sétima raça desenvolverá a clarividência espiritual ou visão espiritual inferior, cujo órgão será a glândula pineal. Então, aí está a glândula pineal. A ciência sabe muito pouco a respeito da glândula pineal, mas no sentido iniciático, sabemos que a glândula pineal é a glândula da espiritualidade. Quando o indivíduo atinge um desenvolvimento superior, ele desenvolve plenamente a sua glândula pineal. Então, está muito importante, então, esse entendimento, né, dos sentidos. Isso tem uma relação muito grande com o sendeiro também, né? Quando o indivíduo está no caminho da iniciação, pelos sendeiros, ele tem que desenvolver os seus sentidos superiores. Então, nós percebemos com os sentidos inferiores o mundo que nos cerca, o mundo físico denso, né? Mas nós temos que desenvolver cada vez mais os sentidos superiores, superfísicos, hiperfísicos, para nos colocarmos em consonância, em relação com os seres superiores, das hierarquias superiores e com a própria divindade, né? É claro que tudo isso é feito dentro de nós mesmos. Ninguém nos dá isso. Ninguém pode nos dar. Aliás, Deus não dá nada para ninguém. Viu? Deus não dá nada para ninguém. Vamos deixar bem claro? Agora, Deus, a divindade, oferece a oportunidade. É diferente, né? Ele não doa. Ele oferece a oportunidade do desenvolvimento. E cada um, no seu comportamento, tem que aproveitar essa doação que a divindade dá para desenvolver a sua natureza interna, sua natureza interior. Desenvolver a sua natureza interna quer dizer entender a sua própria natureza interna superior, né? Porque somos deuses, conforme nos ensinou o nosso querido mestre, excelso mestre Jesus o Cristo. Muito bem. Então, agora nós vamos passar aqui um estudo muito importante relacionado à ciência iniciática, que tem um nome específico. Agora, vamos ampliando o conhecimento, né? É um nome específico chamado Censar. Olha, Censar. Vamos ver esse termo? Continuando nosso estudo sobre a iniciação, né? Censar é o nome místico da linguagem secreta sacerdotal, ou seja, da linguagem do mistério dos adeptos, iniciados em todo o mundo. Censar. Aliás, Censar é anterior ao sânscrito. É uma linguagem divina, superior, ainda anterior ao sânscrito, né? É uma linguagem presente nos mundos internos, né? Uma linguagem dos mundos internos, né? A linguagem sacerdotal Censar, além de ter seu alfabeto próprio, pode ser expressa através de vários sistemas de escrita cifrada, cujos caracteres participam mais da natureza do ideograma do que das sílabas. Quer dizer, o que significa participar mais do ideograma do que das sílabas, ou seja, mais no sentido do entendimento superior do que no entendimento particular das coisas.
O entendimento, o importante é o entendimento superior, muito melhor do que o entendimento particular das coisas do mundo objetivo. Outro método Lugin tibetano consiste no emprego de números e cores, cada um dos quais corresponde a uma letra do alfabeto tibetano. Veja bem a importância das luzes e das cores, relacionados com o alfabeto tibetano, que consta de 30 letras simples e 64 compostas, formando assim um alfabeto criptográfico completo. Quando são empregados os símbolos ideográficos, há uma maneira definida de ler o texto, pois, em tal caso, os símbolos e signos utilizados em astrologia, isto é, em 12 animais do zodíaco e as 7 cores primárias, cada uma delas tripla em gradação ou matiz, a saber, claro, primário e escuro, representam as 33 letras do alfabeto simples, em lugar de palavras e frases. Porque, nesse método, os 12 animais, repetidos 5 vezes e associados com os 5 elementos e as 7 cores, proporcionam um alfabeto completo, composto por 60 letras sagradas e 12 signos. Veja a complexidade desse estudo, muito complexo. Um signo colocado no início do texto determina se o leitor tem que decifrá-lo segundo o sistema hindu, no qual cada palavra é simplesmente uma adaptação sânscrita, ou se deve fazê-lo segundo o princípio chinês de ler os signos ideográficos. O método mais fácil, contudo, é aquele que permite ao leitor não empregar nenhuma língua especial, ou empregar a que mais lhe agrade, uma vez que os signos e símbolos eram como os algarismos e números arábicos, propriedade comum ou internacional entre os místicos iniciados e seus discípulos. Então, veja bem a importância que tem isso para o entendimento da própria linguagem, né? A própria linguagem humana ou linguagem do sânscrito, do sensa, a linguagem iniciática, né? A mesma peculiaridade é característica de uma das formas da escrita chinesa, que pode ser lida com igual facilidade por qualquer um que conheça os caracteres. Por exemplo, um japonês pode ler em sua própria língua tão facilmente quanto um chinês na sua. Então, veja bem a importância dessa questão da linguagem, né? Escrita, falada, no processo de desenvolvimento do entendimento superior. É claro que a gente vê que aí as cores e os sons têm uma importância muito grande nesse entendimento superior, né? Tanto que nos processos ritualísticos é empregado justamente as palavras, as letras, os sons e as cores. As letras, os sons e as cores, porque todos esses elementos estão ligados com a possibilidade do desenvolvimento interior de cada pessoa, porque isso faz parte justamente do conhecimento superior, da divindade. Isso é muito importante, então, essa questão toda, né, do entendimento desses assuntos. Muito bem. Falando sobre todos esses assuntos, nós nos referimos sempre aos seres superiores. Não é verdade? Os seres superiores, que fazem parte dos mundos hiperfísicos superiores, eles estão sempre em contato com a humanidade, trazendo os conhecimentos da divindade para o nosso reduto, para a nossa ambiência, né? E, nesse sentido, no meio desses seres, nós temos a denominação muito importante que são chamados serafins. Olha, serafins. A gente ouve muito essa palavra, né? Falando assim, de maneira geral, serafins. Vamos, então, observar o que significa realmente no sentido iniciático. São seres serafins, são seres celestiais descritos por Isaías, como de forma humana, com a adição de 2 pares de asas. Serafins. Então, dá justamente a aparência dos anjos. Quando a gente vê essa forma dos anjos, isso aí foi descrito por Isaías, né, na Antiguidade, e dotado de um par de asas. A palavra hebraica é serafim, e fora do caso citado anteriormente, é traduzido como serpentes.
e está relacionado com a raiz verbal SHRP, consumir. Disse que Moisés erigiu no deserto um serafim de bronze, um símbolo. Fala-se que Moisés fez isso na sua época. Esta serpente, essa brilhante serpente, é também usada como emblema da luz. Serpente realmente é o símbolo da sabedoria. Serpente é usado como designativo específico da sabedoria. Compare-se o mito de Esculápio, a divindade curadora que, segundo dizem, foi trazida a Roma desde Epidauro, como uma serpente e cujas estátuas o representam, empunhando uma vara no qual uma serpente enroscada. Os serafins do Antigo Testamento parecem estar relacionados com os querubins. Aí, serafins, querubins, seres de hierarquia superior. Né? Na Cabalá, os serafins constituem um grupo de poderes angélicos atribuídos ao Sefira Geburah, que tem a designação de severidade. Então, veja que importância tem esse conhecimento todo. É um conhecimento bastante profundo, né? Justamente do entendimento dos serafins, dos querubins, como entidades angelicais, que estão sempre à nossa disposição, estão sempre nos rodeando para nos trazerem conhecimentos superiores. Muito bem. Como nós falamos na serpente, que tem um significado relacionado à sabedoria, então vamos nos aprofundar agora um pouco mais nesse entendimento da serpente. O primeiro símbolo da serpente representava a perfeição e a sabedoria divinas, e representou sempre a regeneração psíquica e a imortalidade. Daí o fato de Hermés ter chamado a serpente de o mais espiritual de todos os deuses. Moisés, iniciado na sabedoria de Hermés, seguiu seu exemplo no Gênesis, sendo a serpente dos gnósticos com as 7 vogais sobre sua cabeça, o emblema das 7 hierarquias dos criadores setenários ou planetários. Veja a importância desse entendimento da serpente. Né? Daí também a serpente hindu, Seca ou Ananta, o infinito, o nome de Vishnu e primeiro veículo desse Deus nas águas primordiais. Contudo, assim como os logoi e as hierarquias de poderes, essas serpentes devem ser distinguidas uma das outras. Sesha ou Ananta, o leito de Vishnu, é uma abstração alegórica que simboliza o tempo infinito no espaço, que contém o germe e lança periodicamente a florescência desse germe, o universo manifestado. O office gnóstico contém o mesmo triplo simbolismo em suas 7 vogais, de 1, 3 e 7 sílabas da doutrina arcaica, a saber, o primeiro logos não manifestado, o segundo manifestado e o triângulo condensando-se no quaternário, ou tetragrammaton, e os raios deste plano material. Então, veja bem, nessa questão toda está relacionado com o entendimento dos logos, né? Primeiro, segundo, terceiro, e o quaternário inferior, e entendendo-se também que o princípio da iniciação significa a harmonização entre o quaternário e a tríade superior, nos levando ao entendimento superior das coisas. Né? Contudo, todos eles estabelecem uma diferença entre a serpente boa e a má, a luz astral dos cabalistas. A primeira é a encarnação da sabedoria divina na região do espiritual. A segunda, o mal no plano da matéria. Sempre entendendo a polaridade entre bem e mal. Isso é importante, né? Já falamos várias vezes que o ser humano tem uma dificuldade imensa de entender o que é bem e mal. Na verdade, não existe o bem e o mal diferenciados ou em oposição. Eles fazem parte da polaridade. Eles se integram nos planos superiores, não polares, né? Ou com polaridade equilibrada, né? Então, nesses planos superiores, o mal e o bem são entendidos na sua própria essência. Na sua própria essência. Né?
Pois a luz astral, ou éter dos antigos pagãos, é o espírito matéria. Veja bem, espírito e matéria. Então, aqui, bem e mal, falando antes do espírito e matéria. Espírito e matéria não são diferentes, eles fazem parte da mesma função. É isso? Não são coisas opostas. Fazem parte da mesma funcionalidade, entendendo-se pelo sentido da polaridade. Né? Então, geralmente a religião fala que o espírito é coisa de Deus e matéria é coisa do demônio. Não é verdade. Tudo é de Deus. A matéria faz parte da divindade também. É uma forma de manifestação do eterno, né? Na sua forma, de uma forma explícita, objetiva, né? Que é o mundo justamente das ilusões, o mundo maiávico. Começando no puro plano espiritual, torna-se a mais grosseira à medida em que desce, até que se converte em Maia, ou tentadora e enganosa serpente em nosso plano. Jesus aceitou a serpente como sinônimo de sabedoria, e isto fazia parte de seus ensinamentos. Sede prudentes como a serpente. Dá-se o nome de serpentes aos sábios e aos iniciados perfeitos. E nos tempos antigos, a serpente era considerada como o primeiro raio de luz emanado do abismo do divino mistério. Aliás, nós podemos ver que no próprio mundo em que vivia Adão e Eva, né, estava presente a serpente. Né? A serpente lá naquele mundo em que viviam Adão e Eva, a serpente foi que produziu um efeito enorme no estado de consciência. A serpente, como sabedoria, produziu um estado enorme de diferenciação na consciência humana. Né? Isso é indicado como Eva comendo o fruto, que Jeová lhe disse que era proibido. Mas a serpente lhe disse que era necessário comer aqueles frutos para atingir a imortalidade e o conhecimento superior. Né? Então, é muito importante, então, esse entendimento, né, todo, né? É muito importante todos esses entendimentos no sentido da iniciação, né? No sentido iniciático. Né? Então, aqui nós temos aí muitos assuntos a serem desenvolvidos, né? Mas vamos aqui encerrando essa primeira parte, né? Essa primeira parte. E na próxima encontro, nós vamos ver o setenário, 7 raios solares, Sida, signo da cruz. Tem uma série de definições importantíssimas para o entendimento no caminho da iniciação. Muito bem. Nós vamos agora continuar a segunda parte do nosso encontro de hoje, justamente desenvolvendo estudos sobre o simbolismo arcaico das religiões do mundo. Então, nós vamos começar. Nós havíamos parado num determinado ponto, né, sobre o simbolismo arcaico das religiões do mundo. Né? Então, vamos ver o seguinte. Em todas as cosmogonias antigas, a luz vem da obscuridade. No Egito, como em todas as outras nações, a obscuridade foi o princípio de todas as coisas. Veja só que interessante, né? Daí o pensamento divino saia como a luz das trevas. É o princípio maior dos caminhos de Deus. Os filhos do celeste Império China têm uma literatura sobre a religião contra Ti, e de um espírito orgulhoso que dizia que era o mesmo Ti, e foram desterrados à terra 7 coros de espíritos celestiais, o que trouxe uma mudança em toda a natureza, o mesmo céu inclinando-se e unindo-se à terra. Então, veja bem, isso a gente pode ver na Bíblia, né? O próprio Moisés diz, e Deus disse, faça-se a luz. Faça-se a luz. Então, aí o mundo da obscuridade e o mundo da luz. Na verdade, quando Deus disse faça-se a luz, ele possibilitou a existência objetiva da polaridade, que é necessário para o nosso desenvolvimento espiritual. Né? Então, isso é muito importante, esse entendimento. Né? Quando Deus disse faça-se a luz, na verdade, ele fez a separação entre a obscuridade e a luz. Fez a separação.
Aí surge a luz. Mas a obscuridade continua. Na verdade, a obscuridade e a luz fazem parte do a mesma natureza, tem a mesma natureza. Isso considerando-se a questão da polaridade do entendimento superior do universo. Né? Uma noite de estrelas deixaram de brilhar na obscuridade e a abandonaram, caindo como chuva na terra, onde agora se acham ocultas. Essas estrelas são as mônadas. As cosmogonias chinesas têm o Senhor da Chama e a sua Virgem Celestial como pequenos espíritos que a ajudam e servem, assim como espíritos grandes, para lutar contra os inimigos de outros deuses. A queda dos anjos, atribuída simplesmente à encarnação dos anjos que tinham atravessado certos ciclos, se encontra no Zohar. Então está a queda dos anjos. Na verdade, a queda dos anjos significa a projeção de consciências superiores, anjos, em direção do plano terrestre, para produzir efeitos benéficos para o desenvolvimento da humanidade. Por isso que Moisés, em Gênesis, ele cita isso, a queda dos anjos. Queda dos anjos que foi necessário para a produção de um processo de evolução da humanidade. Tanto que foi com a queda dos anjos que surgiu a humanidade. Quando houve a queda dos anjos, houve o que? A manifestação, houve o início da existência no ser humano da tríade superior. Aí surgiu o ser humano. O ser humano surgiu justamente com a queda dos anjos. A filosofia esotérica ensina: a causa incognoscível não produz a evolução. Ou seja, consciente ou inconscientemente, mas exibe periodicamente aspectos diferentes de si mesma para a percepção das mentes finitas. A mente coletiva, ou seja, a mente universal, composta de inumeráveis hostes de poderes criadores, por mais infinita que seja no tempo manifestado, é sem dúvida finita quando se compara com o espaço não nascido. Isso é o aspecto essencial supremo. O que é finito não pode ser perfeito. Veja bem, o que é finito não pode ser perfeito. E, portanto, entre essas hostes há seres inferiores. Porém, nunca houve demônios pela simples razão que todos estão regidos pela lei. Então, a questão do demônio é uma invenção humana. Na verdade, a imaginação de que existem demônios é a falta de entendimento da polaridade. Isso. A falta de entendimento da polaridade que induz também um falso conhecimento do bem e do mal. E o ser humano tem uma enorme dificuldade de entender o que é bem e mal. Os asuras, que encarnaram, seguiram com isso uma lei tão implacável como qualquer outra. Eles tinham se manifestado antes que os pitris, e com o tempo no espaço procedem por ciclos que sua vez tinha chegado. Os pitris são aqueles que deram origem a tudo, ao nosso processo de vivência humanística, né? Os pitris significam pais. É isso? Mas, então, isso é muito importante, esse entendimento, né? Os Elohim hebreus, chamados Deus nas traduções que criaram a luz, são idênticos aos asuras ários. Os primeiros mais deístas não acreditavam que o mal ou as trevas fossem coeternos, com o bem ou a luz. Arimã é a sombra manifesta da Esura Mazda, saído do Zeroara Akner, o círculo do tempo sem limites ou causa desconhecida. Sua emanação primordial é a luz eterna, a qual pode estar previamente oculta nas trevas. Foi chamada manifestação e assim se formou Osmude, o rei da vida. É o primogênito no tempo sem limites, mas o mesmo que seu antetipo viveu dentro das trevas por toda a eternidade. Então, a gente vê que no princípio da iniciação é necessário o entendimento dessa polaridade. Nosso mestre diz: quem entende a polaridade entende tudo. E a superação do nosso estágio evolutivo humano é justamente a superação da nossa prisão no falso entendimento das coisas polares. Na verdade, a polaridade é uma manifestação, é uma essência que existe no universo, mas dentro do mundo humano ela se manifesta dentro do entendimento humano como coisas opostas. Mas não são coisas opostas, são complementares.
os 6 amescas pentas, 7 contando com ele mesmo, chefe de todos os anjos e homens espirituais, primitivos são coletivamente seu logos. Eles criaram o mundo em 6 dias e descansaram no 7º. Porém, na filosofia esotérica, esse 7º é o primeiro período ou dia da chamada criação primária na cosmogonia ária. Então, são os dias da criação. Nós estamos vivendo o 5º dia da criação. Por isso que se fala em 5ª dimensão. Por que está se falando em 5ª dimensão? Nós estamos entrando no 5º dia da criação. E depois entraremos no 6º dia e no 7º dia, que corresponde à produção, à manifestação da 6ª raça-mãe e da 7ª raça-mãe. Veja bem, como através da ciência iniciada das idades, a gente vai entendendo perfeitamente aquilo que está escrito na Bíblia, né? Escrito por Moisés. Esse aeon intermediário é o prólogo da criação, que se acha nas fronteiras entre a causação eterna e incriada e os efeitos finitos produzidos, um estado de atividade e energia nascentes, como o primeiro aspecto do repouso imutável e eterno. Então, aí nós vamos vendo, então, todo este... Estou anotando aqui onde nós paramos, né, para a gente depois dar uma sequência. Então, são ensinamentos muito profundos a respeito de todos esses assuntos superiores. É claro que nós temos dificuldades como ser humano, porque estamos ligados à nossa personalidade, de entender esse jogo, de entender essa forma de entendimento da polaridade nos planos superiores. Mas isto nós superamos através do desenvolvimento em nós, justamente do projeto de iniciação. É através do projeto de iniciação que nós desenvolvemos a possibilidade de entender esses fatos superiores. Então, vamos encerrando essa segunda parte e vamos entrar na terceira parte do nosso encontro. Aí eu chamo o nosso irmão Carlos Nascimento para darmos sequência aos assuntos. Agora, nessa fase, então, todos aqueles que estão presentes podem dar as suas opiniões, ou fazer perguntas, fazerem comentários. São todos convidados a participar agora coletivamente do nosso encontro. Muito bom, professor. Tem algumas perguntas aqui. Você tem alguma consideração para fazer, o Catira? Oi, Carlos. Só dar um recadinho para o pessoal, antes da gente ir para as perguntas. Você está acompanhando aí ao vivo ou assistindo, né, aqui. Deixa seu like aqui no vídeo, aqui embaixo, né? Coloca aí o seu joinha, que colabora bastante com o nosso canal, faz com que a plataforma considere o nosso conteúdo relevante. Então, se você não for inscrito ainda no canal, se inscreva, justamente para você receber as atualizações, qualquer novidade, acompanhar a nossa programação normal aqui dentro dos dias, né? De terça e de sábado. E se quiser mandar uma pergunta também para o professor, seja aqui ao vivo, ou pode também escrever no vídeo, aqui embaixo também. O professor Walter, ele responde todos os questionamentos, certo? Então, e se você está passando aqui pela primeira vez, hoje é o programa de 121, ou caso não, já acompanhe, né, mas só apenas lembrar que todos os programas do projeto Iniciação, eles estão aqui no canal. Basta você pesquisar aí todo o conteúdo, desde o início, desde o primeiro programa. Então, tem bastante informação, bastante material e dá para estudar bastante. Então, fica aí a dica. E vamos nessa, Carlos. Vamos. O Guilherme Guazelli coloca: a polaridade existe para separar o joio do trigo? Veja bem, vamos agora entender essa questão. Quem está no campo estrito da polaridade não entende exatamente a questão do bem e do mal. Todo ser humano tem uma dificuldade muito grande de entender o bem e o mal.
Quando não se entende o bem e o mal, nós produzimos atitudes impensadas, não é verdade? Veja bem, se eu não entendo bem o que é bem e mal, eu posso fazer o mal pensando que eu estou fazendo bem. Ou, ou considerar algo de bem como se fosse mal. Não é verdade? Na verdade, tudo que acontece para o ser humano provém da divindade. A divindade utiliza o amor e o perdão. Então, tudo que acontece ao ser humano tem o propósito de produzir a evolução do ser humano. A divindade não castiga, não pune. A divindade, Deus, o infinito, né? O eterno, dá oportunidades necessárias para o desenvolvimento da consciência interna. Então, é claro que a falta de entendimento dessa polaridade estabelece uma diferença de comportamento entre os seres humanos e que o Mestre Jesus, o Cristo, nos chama o joio do trigo. O joio do trigo. Mas interessante que quando o Mestre nos contou a parábola do joio do trigo, o Mestre Jesus, o Cristo, ele contou que havia uma plantação de trigo, né? E os funcionários que cuidavam do trigo verificaram que o joio estava nascendo junto do trigo. Então Jesus falou que os agricultores se dirigiram ao seu chefe, ao dono daquela plantação, e sugeriram tirar o joio. Vamos tirar o joio do trigo para proteger o trigo. Então, veja bem o entendimento da parábola do joio e do trigo. Então, o dono daquela gleba de terra que estava se plantando trigo disse assim: não tiremos isso. Deixem crescer o joio e o trigo juntos. Depois, num determinado momento, quando nós colhermos o trigo, a gente separa o joio e joga ele no fogo. Não é verdade? Jogamos o joio no fogo. É uma linguagem simbólica que Jesus disse para o entendimento. Então, veja bem, o joio a gente pode entender como mal e o trigo como bem. Isso na nossa forma de entendimento. Veja bem, mas aquele agricultor, o dono, que estava determinando o plantio do trigo, ele não disse para separar uma coisa da outra. Por quê? O bem deve crescer junto com o mal para que aquilo que é bem possa auxiliar aquilo que é mal no seu desenvolvimento. Veja o entendimento da polaridade, né? A polaridade, tudo que acontece para o ser humano não é a questão do bem e do mal, é o necessário. O necessário para a evolução do ser humano. Então, em vez da gente entender o que é bem e mal, a gente deve entender o necessário. É isso? Tanto que o joio e o trigo, na verdade, a gente pode entender como bem e mal, mas significa um estágio evolutivo de uma comunidade. É isso? Quando Jesus diz que o joio seria que o dono da fazenda jogaria o trigo no fogo, na verdade, significa jogar o joio na luz. Nós podemos entender isso. O fogo, em vez de entender como jogar o joio no fogo, podemos dizer assim, jogar o joio na luz, para que ele possa também evoluir. Todos têm a possibilidade da evolução. Todos, sem exceção de ninguém. Todos têm a possibilidade da evolução. Tanto que agora, nessa passagem para a quinta dimensão, está completamente explícito, e isso o nosso mestre fala, nosso mestre Henrique José de Souza, e HPB também fala, que há uma separação do joio e do trigo. Mas não é a punição do joio. Ao joio é dada a possibilidade da evolução. Então, o nosso mestre diz: aquele que não estiver preparado para a nova civilização não reencarna mais no planeta Terra. Vai reencarnar em planetas obscuros, em planetas mais primitivos. E isso não é uma punição, é uma oportunidade para o desenvolvimento do joio, né? Das consciências que não atingiram um determinado estágio evolutivo para passar para a quinta dimensão. Então, isso que a gente deve entender bem, essa questão do trigo, né? Então, quando a gente fala joio e trigo, normalmente a pessoa entende o seguinte: o trigo é o bem, o joio é o mal. Não é isso?
Normalmente o entendimento é assim: o trigo é o bem e o joio é o mal. Na verdade, fazem parte do mesmo processo evolutivo. Na verdade, o joio é o mal no sentido de entendimento de que aquela parte que não entendeu ainda o caminho que deve seguir na caminhada evolutiva da iniciação. Então, o joio. O joio, na verdade, corresponde àqueles que ainda não chegaram ao entendimento para a sua evolução espiritual, mas têm a possibilidade de alcançar a sua evolução, adaptado, através de novas oportunidades. Então, veja bem que no entendimento superior, o joio e o trigo, a gente não pode simplesmente entender como o bem e o mal. Nós podemos dizer assim: o trigo é aquele que já atingiu as consciências, que já atingiram um estado evolutivo superior. E o joio representa aquelas consciências que não atingiram ainda um determinado estágio de evolução espiritual, mas que têm a oportunidade de atingir esse estágio superior. Todos têm oportunidade. Por quê? Porque a lei de Deus, conforme Jesus o Cristo nos ensinou, é expressa através do amor e do perdão. Então, esse é muito importante o entendimento do joio e do trigo, no sentido específico do entendimento da polaridade no plano superior. É isso que eu poderia falar para o nosso irmão Guilherme Guazelli Neto. Muito bom, professor. A Cíntia coloca o seguinte: como surgiram os assuntos e o que eles são? Bom, precisa saber que assuntos, né? Eu vou esperar. Como surgiram os assuntos? Vamos ver, eu vou entender, eu estou entendendo o que a nossa Cíntia está falando, como surgiram os temas que nós estamos estudando, né? Eu vou entender dessa forma. Eu tenho que entender a pergunta dela de maneira o mais objetiva possível, né? Então, como surgiram os assuntos? Eu entendo assim: como surgiram os temas que nós estudamos para o processo evolutivo? Esses temas vêm do plano superior. Isso são projetos de arquetipais, são projeções arquetipais. Então, os assuntos que nós nos dedicamos no nosso estudo iniciático provêm dos planos arquetipais. Porque nós não criamos nada. Nós não criamos nada. O ser humano não cria nada. A função do ser humano é tornar-se o quê? Veículo das consciências superiores, veículo da divindade. Então, esses assuntos, eu vou dizer, todos os assuntos que nós temos, respondendo para a nossa irmã Cíntia, todos os assuntos que nós temos no plano humano da espiritualidade provém de uma projeção arquetipal. Isso. Nós não criamos nada. Tudo que nos vem através de uma projeção arquetipal, e que pode surgir através dos livros dos filósofos, através dos ensinamentos dos clássicos, através das revelações dos grandes mestres, através da encarnação de seres evoluídos em nosso meio. Todos esses componentes, tanto escritos, falados, ou comportamentais, ou frutos da projeção de seres superiores, são derivados da projeção arquetipal, da projeção de coisas superiores para o mundo, nosso mundo objetivo. Então, tudo vem de lá. Por um fato importante, nós não entendemos ainda essa relação entre o imanifestado e o manifestado. Blavatsky nos diz que o maior mistério a ser desenvolvido, a ser entendido pelo ser humano, e eu digo, nesse entendimento, o maior mistério a ser entendido pelo sistema solar, por aqueles que vivem no sistema solar e na galáxia, em todas as galáxias, é justamente entender essa relação entre o imanifestado e o manifestado. Então, de forma geral, eu digo, todos os temas de estudo vêm de projeções arquetipais, trazidos por mestres, iniciados, e seres que vêm com a capacidade de servir de veículos para a consciência divina, para a produção da evolução espiritual de toda a humanidade. Professor, o Leonardo perguntou: isso aqui é maçonaria? Agora eu queria saber, isso aqui o quê?
tudo que o senhor está falando, será? Não, veja bem, olha, veja bem. Vamos agora, não vamos entrar em detalhes a respeito das correntes iniciáticas, né? Existem muitas correntes iniciáticas. Eu não vou citar aqui, porque seria daria para fazer uma palestra, né? Para a gente falar sobre as correntes iniciáticas. A maçonaria é uma das correntes da iniciação. É uma das correntes da iniciação. Mas existem outras tantas, né? Não só no Brasil, na Índia, no Egito, ou existiu no Egito, né? Então, nós podemos entender o seguinte: em vez de perguntar se isso aqui é maçonaria, eu digo assim, não, isso aqui que nós estamos vivenciando na eubiose nas escolas iniciáticas é justamente o conhecimento, a ciência iniciática das idades, que, como eu disse na pergunta anterior, é projeção dos arquétipos, são projeções arquetipais. É claro que cada corrente iniciática ela tem um tipo de característica adequada ao mundo no mundo ao qual ela se manifesta. Isso sempre aconteceu na antiguidade, né? Na Índia, no Egito, aqui na América, né? Entre os astecas, as maias, etc. Né? Então, cada manifestação dessa tem uma determinada característica de manifestação adequada à humanidade, à civilização a qual se manifesta. Mas todas têm um princípio único. Todos têm um princípio único. Só não tem um princípio único e não fazem parte daqueles que se dizem pertencentes a uma iniciação, mas fazem o caminho da anti-iniciação, o caminho da degradação dos costumes. Aí não tem condições. Por isso que nós afirmamos que uma escola iniciática ela tem que necessariamente seguir os princípios fundamentais da ciência iniciática das idades. A maçonaria é uma dessas, né? E outras tantas, eu não vou citar outras tantas, né? A eubiose, a teosofia, assim por diante, tem uma quantidade enorme de manifestações, né? Não só no sentido das escolas iniciáticas, mas também na forma de pensamento dos antigos, dos modernos, da literatura e assim por diante. Mas tudo provindo de uma fonte superior. O homem nada cria. O homem não tem capacidade de criar coisa alguma. E conforme Lavoisier nos afirmou, o grande químico do século XVIII, né, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, o nosso problema iniciático no nosso projeto de iniciação é provocar a transformação. Transformar o quê? A nós mesmos, através do autoconhecimento. Quando cada um se transforma, ele está transformando o mundo. Quando um ser humano se transforma, ele está transformando o mundo. E é por isso que existem diversas correntes iniciáticas que os arquétipos universais projetam na Terra para a produção da evolução humana, no seu sentido da integração da consciência humana com o Pai Celestial, como Jesus nos disse, né? A volta à casa do Pai. Muito bom, professor. O que a Cíntia queria dizer, professor, é assuras e não assunto. Ela pede desculpa. Tudo bem. Ela digitou errado, tá? Mas na verdade é assuras. Como surgiram os assuras? Veja bem, os assuras, eles vêm de um estágio evolutivo do primeiro sistema de evolução. Nós estamos no quarto sistema evolutivo. Antes existiram 3 sistemas evolutivos no universo. No primeiro sistema surgiram os asuras. São pitris. Então, os asuras, justamente, estão ligados com a função mental. Né? Quando a gente diz que o asura age, ele age no sentido do mental. É isso? Então, quando a Asura agiu na nossa mente, nós recebemos a capacidade do mental, da criação mental. Então, é isso que eu posso dizer. O assunto é muito vasto, né? Se nós entrar, não é em poucas palavras que a gente vai definir o que é Asura, o que não é, e etc, etc. O assunto é muito vasto e que a pessoa só pode entender profundamente lendo as obras de Blavatsky, lendo os ensinamentos do professor Henrique de Souza e assim por diante, lendo as obras de todos aqueles veículos, né, da divindade, os mestres ascensionados e assim por diante, né,
Então é isso que eu posso falar sobre os asuras, de maneira bastante sintética. Muito bom, professor. O Décio Oliveira pergunta: professor, poderíamos comparar o sendeiro iniciático com a escada de Jacó no Antigo Testamento? Veja bem, a escada de Jacó no Antigo Testamento, ela justamente exprime aquilo que nós estamos falando. Né? Então ele viu anjos subindo e anjos descendo. Anjos que subiam e anjos que descem. Justamente, anjos que sobem são aqueles que estão se iluminando, e anjos que descem são aqueles que trazem o conhecimento superior para a face da Terra. Então existe essa conjugação de seres que se elevam e seres que se projetam para o nosso mundo. Né? Nós podemos dizer que isso aí se relaciona ao Sol. O Sol, nós vamos estudar isso no próximo programa, justamente sobre o Sol e o sistema solar. O Sol, no Sol está ali, estão presentes consciências de enorme evolução. É isso? Então, existe uma ligação entre Sol e a Terra. Então, nós podemos até entender isso na a escada de Jacó no Antigo Testamento, nesse sentido, né? Essa conjugação, aquilo que sobe e aquilo que desce. O nosso mestre diz assim, olha o que o nosso mestre nos ensinou. No nosso universo, acontece o seguinte, desce vida energia e sobe vida consciência. Sempre assim, desce vida energia e sobe vida consciência. Na verdade, todos têm a qualidade angelical. Todos têm a qualidade angelical. A única diferença que existe entre aquilo que a gente fala anjo e não anjo é que o anjo tem consciência da sua condição angelical e o não anjo não tem consciência da sua condição angelical. Né? Na verdade, nós somos todos anjos. Na verdade, somos anjos para falar pouco, para falar no mínimo, porque Jesus falou que nós somos deuses, não somente anjos, somos deuses. É claro que nós somos anjos esquecidos da nossa estrutura angelical superior. Somos anjos esquecidos da nossa divindade. E através da descida de vida e energia, tudo isso se projeta no mundo físico denso e retorna à casa do Pai através da vida consciência. Então, a escada de Jacó é um belo exemplo justamente dessa união, dessa unidade que tem entre o mundo superior e o mundo inferior, entre o mundo arquetipal que se projeta e o mundo da existência humana que se eleva em direção desse mundo arquetipal. Foi aí o nosso irmão Décio deu um excelente exemplo, né? A respeito de comparar o ascender iniciático com a escala de Jacó. Tem uma ligação profunda. Existe uma ligação profunda entre o sendeiro iniciático e a escada de Jacó do Antigo Testamento. Muito bom, professor. A Cíntia pergunta: esses seres celestiais ficam no mundo astral? Os seres, veja bem, quando a gente fala mundo astral, a gente fala no nosso mundo do quaternário, do nosso centenário. Esses seres celestiais, eles podem estar no mundo astral trabalhando, distribuindo conhecimentos, influenciando a evolução da humanidade. Mas outros existem além do mundo astral, além do mundo mental, além do mundo arquetipal, do mundo do adepto. Né? Aí são as consciências, as hierarquias superiores, que estão em planos que a gente nem pode entender como é que elas se manifestam. Mas nós podemos dizer assim, são planos que estão entre o primeiro trono e o segundo trono. Nós estamos no terceiro trono, evoluindo, aí nos tornamos adeptos e entramos em conjugação com o segundo trono, que é a Mãe Divina. Mas além do segundo trono até o primeiro trono, existem hierarquias em várias camadas. São seres celestiais. Não é no mundo astral, é no mundo superior ao mundo do segundo trono, é isso? Que nós nem podemos entender ainda a natureza desses planos superiores, está além do nosso entendimento. Né? Aliás, esse entendimento só passa a ser adquirido, só começa a ser solucionado quando a consciência atinge o adeptado. Quando
o indivíduo torna-se um adepto, ele entra em contato com a mãe divina, com o segundo trono, aí ele tem a possibilidade de começar a entender a função desses seres angelicais, que não estão no mundo astral, estão além do segundo trono. O mundo astral faz parte do nosso mundo objetivo, né? O nosso mundo objetivo tem o mundo físico denso, o mundo vital, o mundo astral e o mundo mental. Isso é relacionado à nossa vivência específica no nosso quaternário. No nosso quaternário, né? Agora, na tríade superior, que está ligada ao quaternário, existe o estado de consciência superiores, né? Que é o mental superior, que é Buddha e Atman, que é o Cristo interno. Tudo isso levando a consciência à existência, como nós falamos, ao nirvana e ao paranirvana. É isso? Relacionado com o segundo trono e situações além do segundo trono. O assunto é muito extenso, mas de maneira específica, eu digo assim, que esses seres celestiais não ficam somente no mundo astral. Eles se projetam no mundo astral para nos auxiliar na nossa evolução, mas eles são seres que estão além do segundo trono. E lá eles vivem, mas trabalhando permanentemente pela evolução do universo. Muito bom, professor. A Aline Augusta, ela pede desculpa, mas ela entrou acidentalmente no canal, professor, e ela pergunta qual a diferença entre eubiose e teosofia, e ela complementa, apesar de comparar grupos diferentes, ela percebeu que o senhor mencionou sobre Helena Blavatsky também nessa palestra. O que o senhor pode falar para ela? Veja bem, Helena Blavatsky ela representou um momento importantíssimo para a evolução da humanidade. Veja bem, até Helena Blavatsky nós não tínhamos ainda uma ligação direta com o conhecimento iniciático da Índia, do Egito e assim por diante. Né? Mas ela, aliás, ela fala que não foi ela que fez. Ela foi veículo. Blavatsky ela tem a humildade de dizer que não é projeto dela. Ela foi veículo dos seres superiores para trazer esses conhecimentos para a face da Terra, principalmente para o Ocidente. Porque o Ocidente é a base, a base do surgimento da nova civilização. Então, o trabalho de Blavatsky foi trazer esses conhecimentos justamente para o Ocidente, aqueles conhecimentos do Antigo Egito, os conhecimentos da Índia e assim por diante, para disseminar esses conhecimentos entre o Ocidente, a fim de produzir a escalada evolutiva do Ocidente que é necessário para a produção da nova civilização. Agora, a diferença entre eubiose e teosofia. A diferença, na verdade, são dois movimentos específicos com tônicas específicas. Né? Aí seria muito difícil a gente falar a diferença. Nós podemos falar sobre as similaridades. Né? A eubiose ela tem um fundamento teosófico. A eubiose, eu posso dizer, a eubiose tem um fundamento teosófico. O início da eubiose foi justamente nos conhecimentos de Blavatsky. Mas o nosso mestre, com a tônica que ele trouxe uma tônica específica para o nosso momento que nós estamos vivendo, que é justamente o terceiro milênio. A diferença, uma grande diferença da eubiose com a teosofia, não é diferença característica. A eubiose, o professor, é sintético. Ele faz a síntese das coisas de maneira simples, justamente para possibilitar a nossa humanidade do terceiro milênio para entender o projeto no qual nós estamos envolvidos nesse terceiro milênio em busca de uma nova civilização. Então, na verdade, a diferença que existe entre eubiose e teosofia é apenas a tônica específica do tempo em que as duas foram expostas. Né? Então, a eubiose foi fundada, vai comemorar agora 100 anos da fundação material da eubiose. Né? A teosofia surgiu com os trabalhos de Blavatsky no século XIX, mas as duas correntes têm o mesmo sentido, fazem parte do mesmo projeto evolutivo, com tônicas específicas para o tempo em que se manifestam. É assim, a divindade vai projetando esses conhecimentos de maneira específica para cada momento evolutivo. Então, nós temos assim,
A Bíblia tem uma tônica específica, Jesus falou com uma tônica específica para o seu tempo, depois a teosofia trouxe uma nova tônica, e a eubiose vem com uma tônica diferente. Mas não é a última, é apenas o caminho, um elo de ligação. Não é verdade? É claro, como o nosso mestre diz, no ano 3005, nós teremos a possibilidade de iniciar uma nova civilização. É claro que a tônica vai ser diferente. A eubiose não é estanque. A eubiose não é eubiose para sempre, não. Ela está evoluindo também. Ela vai se modificando e vai ampliando, não por ela, a instituição, estou falando da instituição, ela vai tecendo comentários e trazendo conhecimentos para o quê? Para que a tônica do ciclo se projete, os arquétipos se projetem no nosso mundo planetário objetivo para a evolução da humanidade. De maneira sintética, essa observação que eu poderia fazer, comparando a eubiose e a teosofia e todos os grandes movimentos da ciência iniciática através dos tempos e através das civilizações. Muito bom, professor. Professor, eu vou passar os recados, tá? E depois eu volto para a gente ver se tem mais perguntas. Eu queria falar sobre a nossa próxima roda de conversa aqui no canal Conexão 3005. E a nossa próxima roda de conversa é toda terça-feira, próxima terça-feira, dia 3 de setembro de 2024, sempre no mesmo horário, às 20h40. O canal Conexão 3005 tem como tema Relatos do Centenário da Fundação Material da Obra, Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, os convidados são Terezinha Bazé, Ézio Calanca, Sidney Augusto e Mauro Leslie. A realização é de Dani Trancoso e Eduardo Nunes. O tema será trazido relatos da convenção realizada em Nova Chavantina, no Roncador, e em Brasília, e cultural, né? Homenagem, concurso literário, manifesto biótico, revisado, e atividades culturais, palestra, sessão, e a sessão no Senado Federal, né? Tudo isso será abordado na terça-feira, dia 9 de setembro, às 20h40. Então, é o centenário da obra, 10 de agosto de 1924 e 10 de agosto de 2020. Eu queria falar também sobre o Espaço Shakti Nova Era. O Espaço Shakti Nova Era é um centro de terapias holísticas. Ele fica, sua matriz é lá em São Lourenço, sul de Minas. Quem estiver passando por São Lourenço, visite a Shakti, que fica na Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, aí está o número do telefone WhatsApp, 35 997566874, e o endereço do Instagram, @ShaktiNovaEra. Lembrando que temos uma filial no Departamento da Eubiose de Brasília e 2 endereços em São Paulo, Departamento de Santana e Departamento do Sumaré. Eu queria também falar sobre o Café com Ragnarok. O Departamento de Santana está trazendo para o teatro Isaac Newton, né? O Sir Isaac Newton, no dia 22 de setembro de 2024, às 19h, Café Culturais, tá? A gente vai falar sobre um café no Ragnarok. Então, é um tema muito bacana, muito interessante, e deixa eu passar aqui para vocês o que o Eduardo colocou. Então, o Café no Ragnarok é uma aventura épica, está prestes a acontecer. Acompanhe a saga de Siegfried junto ao Anel do Nibelungo, nessa releitura do conto da mitologia nórdica que inspirou diversas obras pelo mundo, como a ópera Der Ring de Nibelung,
de Richard Wagner, e O Senhor dos Anéis, consagrado filme da Warner Bros. Studio. Se teletransportássemos por uma noite para uma época em que os deuses e homens viviam em conjunto, numa noite inesquecível, regada a muita aventura, emoção e, é claro, a já tradicional... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar o endereço para vocês. Então, será no dia 22 de setembro, num domingo, às 19 horas, e o teatro fica aqui na Zona Norte. É o teatro do Colégio Ciro Isaac Newton. Ele fica na Avenida Doutor Abílio Sampaio, 622, São Paulo, e a direção é de Elza Almeida, inscrições e orientações pelo WhatsApp, que está aí. É o prefixo 11, São Paulo, 99771-4473. Prestigie. Tá? A gente está aguardando vocês lá no teatro. Bom, os recados foram dados. Professor, você ouviu algum comentário, alguma pergunta? Aqui vem o comentário do Guazelli Negro. Quando se entende a polaridade, chegou-se no silêncio. Exatamente, é isso que o silêncio... Na verdade, o silêncio significa o silêncio da personalidade, o vozerio da personalidade. Quando a personalidade se cala, fica em silêncio, então tem a possibilidade de entrar em contato com os planos superiores. É claro que aí passa a entender a polaridade. Passa a entender, evidentemente, a natureza da polaridade na sua essência. É o que o Guazelli falou, e acertadamente. Muito bom, professor. A gente estourou o horário um pouquinho, tá? Eu quero agradecer primeiramente o professor pela palestra de hoje, pelos conhecimentos trazidos aqui para todos nós. Eu quero agradecer a todos que participaram, que perguntaram, e continue prestigiando os nossos encontros. E boa noite a todos, bom final de sábado, bom domingo. Terça-feira tem roda de conversa e até o nosso próximo sábado, no nosso próximo encontro. Boa noite, é com você, Gilberto. Isso aí, pessoal. Um bom final de sábado para todo mundo. Bom divertimento aí. E nos vemos no próximo programa. Boa noite, professor. Boa noite, Gilberto Catira. Boa noite, Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estiveram presentes aqui. Né? Isso foi uma honra e uma felicidade muito grande. Boa noite, fiquem todos com Deus e luz, paz e amor para todos.